E hoje a gente consegue explicar e consegue tratar isso? Hoje com a reabilitação, sim. Então, o que acontece? A gente começa a fazer atividades que vão mostrando para você, olha, isso que você está fazendo, ó, presta atenção aqui. Vai chamando a tua atenção, olha, você deixou de desenhar aqui, você deixou de fazer tal coisa aqui. Aí você vai exercitando. Aí chega uma hora que alguns neurônios que ainda estão preservados, próximos daquela área que você lesionou, começa a ocupar o espaço daquele lugar que ficou lesionado. Aí a gente chama isso de neuroplasticidade. Olha só. Interessante. Aí Perfeito. que vem. Perfeito. Então, neuroplasticidade é aquela ideia de que, tipo assim, se a gente fala que esse ambiente aqui é o mundo, então, ou sei lá, a gente ensina o nosso cérebro a trabalhar daquela forma. Como se você estivesse dentro de um trem, o trem fosse sua vida inteira. Então, você saberia do mundo a partir daquilo. É mais ou menos isso que eu lembro que eu li alguma coisa sobre isso. É que assim, a neuroplasticidade ela depende de uma questão de estímulo, uma questão química e biológica, né? Tá. Porque o cérebro nosso ele é químico, elétrico, químico, né? Tudo junto e misturado lá dentro. Só que você tem uma história que você tem na sua vida que se você desencarrilhou esse trem, Perfeito. né? Então você vai ter que fazer algumas coisas para voltar esse trem no trilho novamente. Ok. E aí o que acontece? Nessa de você voltar para o trilho, às vezes ele não volta exatamente como ele era. Certo. Né? Aí você tem que saber que talvez aquela roda não vai subir direitinho dentro daquela... Como é que tem o nome aquele negócio do ferro, do trem? O trilho, né? Mas tem um nome do lingote lá do ferro, né? Ok. Então tem hora que ele não vai subir exatamente da mesma forma. Entendi. Mas você sabe que ele vai tentar fazer o melhor que ele puder com aquilo que ficou. Esse é o princípio do cérebro. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Isso explica questões de vício, por exemplo, uma pessoa que se vicia em alguma coisa, ela começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Ela modificou, de certa forma, a neuroplasticidade dela? Não é que ela modificou a neuroplasticidade, é que assim, o vício ele vai no centro do prazer. Certo. Dá um prazer muito grande para você. Então, o teu cérebro começa a produzir alguns neurotransmissores e começa a produzir algumas substâncias que vão te gerando mais prazer. Então, você quer repetir aquilo. Ok. Lógico que com isso você vai modificando tudo que está em volta. Olha. É a ondinha, então. É a ondinha. Nossa, cara, isso é interessante. E aí, o que acontece? Aí a pessoa fala assim, mas fulano consegue parar. Não, como é que ele vai conseguir parar? Se ele também já está viciado. Aí vem as questões de você ter viciado na substância, aí vem a questão de você estar viciado naquele comportamento, aí tem a alteração que foi sofrida, tem todas essas questões envolvidas ali, né? Entendi. Isso acontece com qualquer tipo de vício. Vamos supor, uma pessoa que tem vício de comprar, que nem a gente tem vício hoje em dia na internet. Né? Então você vai fazendo tanto aquilo que aquele caminho que você está pegando ele vai ficando consolidado dentro do teu cérebro e você quer que ele faça aquilo de novo. Olha só. E para mudar esse caminho novamente é o mesmo processo, não é? Só Mas que é mais doloroso. É mais doloroso porque o que acontece? Eu vou ter que tirar você daquilo e começar a estimular você para fazer uma outra coisa. E o nosso cérebro, ele é muito econômico, certo? Ele não não gosta muito de muitas mudanças, né? Ele gosta de ficar na zona de conforto. Você tem que ficar forçando aquilo ali para que volte a... Isso a gente está falando no hábito do cérebro, né? Tá. Então, o cérebro criou aquele hábito. Mas imagina, você que fuma, né? A pessoa que fuma, ela tem o hábito de segurar o cigarro na mão. Sim. Você também tem que perder o hábito de segurar o cigarro. Olha só. Né? Porque você tem aquilo está gravado no teu cérebro. Né? Numa área específica motor e está lá. Você bater o dedo para tirar a cinza do cigarro, né? Você tem de segurar, então tudo isso está ligado. Então você imagina, você tem que mexer com todas essas questões, isso que acaba sendo uma coisa diferente no cérebro. Isso que é interessante. Então assim, a pessoa entender como funciona o cérebro é fundamental, né? Ele é uma caixinha de Pandora, né? A gente fala assim, eu quero entender. A gente não quase sabe nada desse cérebro, né? A gente está descobrindo muita coisa agora. Antigamente, né, quando começaram os primeiros estudos, aí sim. As coisas aconteciam de formas que a gente não faz ideia. Seria hoje falar de uma trepanação craniana. Você estava tendo um ataque epilético, então você estava sendo possuído por um espírito. Eles iam lá, abriam o teu cérebro, né? Os fluidos que estavam lá dentro, eles queriam que saísse, porque eles não sabiam o que era. Às vezes você estava só com uma meningite, uma trepanação craniana fazia o quê? Fazia com que o teu cérebro não ficasse tão inchado, poderia até fazer bem. Tudo bem, mas imagina, você abria o cérebro e olhava, só que eles faziam isso com a pessoa acordada.
E aí cutucavam. Nossa. Né? E aí a pessoa tinha reações. Então aí foi a hora que eles fizeram os mapeamentos. Tal lugar que eu cutuco, mexe o olho. Tal lugar que eu cutuco, mexe a perna. Tal lugar que eu... Então você imagina isso. Hoje a gente sabe muito em relação àquilo que foi feito antigamente. Agora, você não vai fazer isso novamente. Aí hoje você faz como? Então aí hoje você faz isso no mapeamento por imagens. Então, você coloca a pessoa dentro de uma máquina e vai falando para ela, imagina que você esteja jogando tênis. Então, você vai imaginar o movimento da mão para lá, para cá, eles vão lá no cérebro e vão ver qual é a área que ficou mais acesa. Eles vão falar, tá vendo? Aqui está a área daquilo que ela está fazendo. Então, é isso que é interessante, né? Saber que dá para você mapear onde está cada coisa.